Igreja, eu queria convidar vocês a abrir suas palavras em 3 versículos, as suas Bíblias, seus aplicativos de Bíblia, mas em 3 palavras específicas. E a primeira dela é Mateus 4:4. Se você achar, já dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi a primeira pessoa que deu glória a Deus? Glória a Deus. Pastora, lê pra gente. Eu? Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus disse. Amém. O ser humano não vive só de pão, mas de tudo o que o Senhor disse. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios 6:13. Alguém achou aí? Dizem glória a Deus. Pode dizer. Não tem medo não. Glória a Deus. Então lê pra gente, Cris. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneceis inabaláveis depois de terem feito tudo. Aleluia. Vistam a armadura de Deus no dia mau e permaneçam inabaláveis. Amém? E por último, Lamentações 3:21. Quem achar, só dá um glória a Deus. Agora ninguém dá mais, né? Lê pra gente, Camila, por favor. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Aleluia. Lembrem daquilo que pode te dar esperança. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, querido Deus, nós estamos e entramos no momento mais precioso desse culto, Pai. Pai, esse é o momento em que nós mais ansiamos. Esse é o motivo de nós sairmos das nossas casas, porque agora é o tempo em que o Senhor irá falar conosco. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nesse lugar, como o Senhor já tem tido. O Senhor já tem enviado anjos, o Senhor já tem enviado os arcanjos, a adoração celestial já tem se misturado, a adoração terrena. Nós podemos sentir a tua doce presença, podemos sentir que o Senhor está nesse lugar. Então, Espírito Santo de Deus, continua falando conosco através da tua palavra. Porque, Senhor, de nada vai valer se nós simplesmente chegarmos aqui, ao ouvirmos um louvor, uma música e sairmos daqui da mesma forma como entramos. Mas nós, nesse momento, te damos liberdade para mexer com o nosso interior. Mexe no nosso coração, arranca a capa de pedra, Senhor, que de alguma forma tem nos atrapalhado de chegar a Ti, e faz a Sua boa obra acontecer nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, eu me diminuo de toda inteligência, de tudo que tenho, de tudo que sou, para que o Senhor fale através de mim, para que o Teu povo receba a Tua palavra, a Tua presença, o Teu querer e a Tua vontade, e que o Seu nome, ao final desse culto, seja adorado, engrandecido e louvado, porque só o Senhor é Deus e o único digno dessa adoração. Então fica conosco durante essa manhã e fala conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, a gente precisa entender que existem situações nas nossas vidas onde nós somos constantemente provados. Quem aqui passa por essas situações? Bom, aqui pelo meu data mestre aqui, data Gabriel, 90% quis falar que passa e os outros 10% sentiram vergonha apenas de falar que passa. Porque a aprovação e a luta, Brunão, tá bem? Glória a Deus. Ele tá tão diferente, né? O cabelo cortado ficou diferente. Ficou menos feio. Glória a Deus. Mas, igreja, nós vivemos constantes provações. A nossa vida é uma vida de lutas, amém? A pastora Rebeca, ela trouxe uma palavra na semana passada que ela fala justamente isso. Nós somos guerreiros do Senhor, amém? Por mais que você não queira, você está numa guerra celestial. Por mais que você não se imagine como um guerreiro, você vive uma guerra sobrenatural. Semana passada a pastora trouxe uma palavra falando justamente de nós sairmos de desertos e sermos levados e alçados a uma posição de guerra, a uma posição de guerreiro e também a uma posição de filhos. Ou seja, nossa natureza é uma natureza paternal. Nós somos filhos de um Deus Pai
porém também somos os guerreiros do Deus da guerra. Amém? E por mais que esse processo seja um processo doloroso, um processo por muitas vezes angustiante, como a Rebeca falou, como a pastora trouxe a palavra, o povo do Egito levou cerca de 430 anos para sair do deserto, e esse período foi o período de maior provação para aquele povo. Mas também foi o período onde eles mais evoluíram espiritualmente e principalmente no discernir da vontade de Deus para a vida dele. Ou seja, os desertos são bênção para a nossa vida, amém? Nessa hora era para todo mundo falar assim, amém! Amém! Porque ninguém quer passar por um deserto, né? Os desertos machucam, os desertos doem. Mas o deserto faz parte de uma guerra espiritual, de uma vontade espiritual do Senhor para as nossas vidas. Por mais que você não queira acreditar, eu queria fazer um outro data censo aqui nesse momento. Quem acredita em Deus aqui, levanta a mão. Quem acredita que existe o diabo? Levanta a mão. Irmão, se você acredita em Deus e acredita no diabo, você sabe que eles são inimigos. Na verdade, o inimigo é o diabo, né? Porque Deus ama tudo e ama todos. Mas, se existe um inimigo, nós estamos em guerra, amém? Nesse exato momento, igreja, existem ordens celestiais tentando impedir o funcionamento desse culto. Para a honra e glória do Senhor, existem anjos que estão aqui nos protegendo, fazendo com que a palavra ela chegue aos nossos corações de uma forma filtrada, de acordo com aquilo que cada um necessita de especial no seu coração. É assim que o Senhor trata. As palavras de Deus, por mais que você leia a Bíblia 1 milhão de vezes, o Senhor ele vai falar cada vez de uma forma diferente. Porque o Senhor ele tem para nos ensinar muitas coisas. Mas o que eu queria deixar o nosso adversário, o diabo, ele está tentando te aniquilar. Os planos, os projetos e a vontade do Senhor, aquilo que ele tem derramado no teu coração, e você tem lutado e persistido tanto para conseguir avançar, o diabo ele está tentando arrancar do teu coração. O diabo ele está usando as situações em que você hoje está inserido justamente para que você morra na fé, para que você pare na fé. As situações elas acontecem por muitas vezes nós damos ênfase ao diabo, quando na verdade o nosso foco ele tem que ser exclusivamente no Senhor. O problema do cristão nos dias de hoje é que quando as coisas não acontecem de acordo com a nossa vontade, nós automaticamente entendemos que é obra do diabo. Mas não, é o Senhor quem está nos preparando, é o Senhor quem está nos moldando. Mas entenda que as situações em que você está hoje são permissivas do Senhor, são vontades do Senhor. O nosso papel é permanecer confiante nele, porque o nosso adversário, ele se encontra tentando nos derrubar, acabar com as nossas vidas e ceifar os planos do Senhor para as nossas vidas, amém? Amém. E é justamente nesses momentos, igreja, que nós vemos a diferença daqueles que são servos de Deus, aqueles que se posicionam diante do Senhor, para aqueles que simplesmente ao primeiro estremecer já saem correndo desesperados. É nessa hora que a gente separa os homens dos meninos. É nessa hora que você sabe se você é um crente verdadeiro ou se você é apenas aquele cara que tem o sabor de crente. Falei pra tu. O sabor de crente. Aquele que por fora ele é lindo, ele é bonito, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, mas ao primeiro problema, à primeira tribulação, ao primeiro manifestar contrário à vontade do crentão, ele se afasta de Deus, ele olha para os problemas. O Senhor ele quer que nós sejamos não apenas um sabor de crente, mas que nós sejamos crentes por inteiro, crentes por completo. Que nós não tenhamos medo ou receio do dia de amanhã. Que nós não vejamos os problemas e as dificuldades com medo. Mas a vontade do Senhor é que Ele olhe para nós, nós olhemos para Ele e simplesmente faremos o seguinte: medo para quê?
tem que ser riscado do teu vocabulário. Você não tem que ter mais essa palavra, porque aquele que não é um crente, sabor crente, ele confia no Senhor em todo tempo e em todo momento. Amém? Aquele que reflete a face de Cristo em todos os lugares que ele está. Esse é o crente. Esse é o cristão verdadeiro. E a palavra de Deus, ela diz que o Senhor busca aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ou seja, em todo o tempo. De forma genuína, de forma real. Esses são aqueles que não vestem apenas uma roupa, uma embalagem bonita, mas buscam ser fiéis ao Senhor nos tempos bons e nos tempos maus. Esses são os que o Senhor busca. E esses são os que o Senhor levanta nessa manhã. Adoradores que não olham para o lado com medo, mas que vivem em meio à dificuldade olhando para as promessas. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 21, que a gente vai ler uma história maravilhosa. E a gente vai entender, através dessa história, através dessa passagem bíblica, como Deus ele nos livra de situações, como Deus está presente mesmo em meio às dificuldades. 1 Samuel, capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém está contigo? E respondeu Davi ao sacerdote: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque eu te envio e daquilo que eu te incubo. Quanto aos meus homens, eu combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que tens à mão? Dá-me 5 pães ou aquilo que achar. E respondeu Aimeleque a Davi e disse: eu não tenho pão comum à minha mão, porém tenho pão sagrado, se ao menos você e os seus homens se abstiveram das mulheres. Então respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando eu saio em campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porque não havia outro senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse então Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas, porque a ordem do rei fora urgente. E respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. E então disse Davi: não há outra semelhante a essa. Dê-me. Igreja, para que a gente possa entender essa passagem, a gente precisa entender o que Davi estava vivendo naquele momento. A gente precisa ter o contexto histórico para que essa passagem ela faça total sentido dentro daquilo que o Senhor ele quer nos dizer e quis fazer com Davi naquele momento. Igreja, Davi ele era o filho mais novo de Jessé. E por ser o menor de todos, muitas vezes Davi era desprezado. A história conta que enquanto os irmãos mais velhos de Davi iam para a guerra, Davi ele ficava cuidando das ovelhas, como um pastor de ovelhas do seu pai. O profeta Samuel, ele foi levantado para que ele pudesse ungir uma pessoa a rei de Israel. E ele tem um encontro não apenas com Davi, mas com todos os seus irmãos na casa de Jessé. Samuel, provavelmente, quando ele se encontra, a palavra diz isso, quando ele entra naquela casa, ele dá um encontro com um dos irmãos mais formosos de Davi. E automaticamente ele deve pensar, ele pensa: tá aqui, o cara é forte, grande, esse tem cara de rei. Então o Senhor fala assim: não, vai com calma. Você não vai ungir quem você quer, você vai ungir quem eu quero. E aí ele olha para Davi, o menorzinho,
o mais novo, aquele que nem mesmo a família conseguia dar muito valor, e fala para Samuel: é com esse menino que nós estamos falando. Samuel vai lá, unge Davi. E existe um determinado momento em que seu pai Jessé pede para Davi, os irmãos no campo de guerra, na guerra contra os filisteus, e aí o pai dele fala assim: leva alimento para os seus irmãos. Davi corre com a trouxinha ali cheia de alimento para os irmãos, e ele se depara com uma situação no campo de guerra. A situação era: o exército de Deus, o exército de Israel estava acuado, porque diante dele estava um grande guerreiro, grande em estatura, grande em vitórias, grande numa soberania dentro do poder militar ali daquele momento. Esse guerreiro era Golias. Ele era tão grande, tão forte, e a história conta que ele venceu tantos inimigos que o exército inteiro de Israel paralisou com medo. Com medo. E aí Davi olha para aquele gigante, olha para aquela situação, e ele simplesmente fala assim: quem é esse incircunciso que ousa duvidar do Deus Todo-Poderoso? Eu vou lá vencer esse cara. Eu vou lá acabar com esse cara. Porque o nome do Senhor, ele há de ser glorificado em todo tempo, em todo momento. E aí Davi ainda tenta vestir uma armadura, coloca uma armadura em cima dele, dão para ele espada, dão para ele capacete. Mas eu fico imaginando a cena: Davi com uma armadura pesada que era o dobro do peso dele, ele não conseguia se mexer. E Davi fala assim: peraí, vocês não estão entendendo, eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Deixa que eu vou lá e eu me resolvo com o gigante. E aí Davi, ele pega um punhado de pedra, coloca no seu saco, um saquinho de pedras, pega a sua funda, um instrumento em que você trabalha para jogar as pedras dessa forma. Já falei sobre isso aqui. Aliás, a Rebeca, ela ama quando eu falo sobre Golias, porque ela fala que eu só sei pregar sobre Davi e Golias. E Davi pega essa funda, e com uma única pedra lançada de uma funda, Davi vence o gigante. Davi sai correndo, pega a espada do gigante e termina o trabalho. A espada de Golias era uma espada diferenciada. Para você manusear essa espada, você tinha que fazer certos movimentos, e esses movimentos eram os mesmos movimentos que Davi fazia quando ele lançava as pedras com a funda. Então Davi, ele sabia manusear aquela espada, por mais que aquela espada fosse gigantesca para Davi. E aí ele consegue dar cabo no gigante. Davi, após essa situação, ele é levado até o palácio do rei. Ele se torna uma pessoa muito próxima do rei Saul. A palavra de Deus diz que quando Saul começava a se irritar, ou quando Saul começava, vamos falar a verdade, quando Saul começava a endemoniar, chamavam Davi para que ele tocasse harpa, e automaticamente Saul ia e descansava, e relaxava, e ficava em paz. Esse era Davi. Mais tarde, Davi foi levantado como um grande comandante do exército de Israel. E a palavra de Deus diz que Davi, ele começa a vencer batalhas, ele começa a receber reconhecimento. E esse foi o grande momento de virada de Davi. Porque a partir desse momento em que Davi é reconhecido, em que Davi começa a receber reconhecimento, o povo, a palavra diz que o povo cantava. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Ou seja, Davi estava sendo colocado num papel de reconhecimento maior do que o rei daquela época. O que acontece quando Saul vê isso? Ele é tomado por tamanha inveja, por tamanha raiva e vontade de aniquilar a vida de Davi, que ele começa a perseguir Davi. A palavra de Deus fala que Saul queria matar Davi a qualquer custo. E Davi, vendo essa situação, o que ele faz? Ele parte em retirada, ele foge. Davi, ele abandona o palácio, Davi abandona o cargo que ele tinha, Davi, ele abandona a estabilidade que ele possuía naquele momento, e ele apenas foge com a certeza de que ele tinha uma promessa, e principalmente a mão de Deus sobre a tua vida. E aqui, igreja, a gente começa a entender os grandes segredos de Davi.
E por que Davi ele é chamado e reconhecido como um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi ele conseguiu persistir em meio à tribulação. Davi conseguiu persistir em meio à perseguição, em meio ao que algumas pessoas chamam de deserto. Davi ele continuou, mesmo em meio à fuga, ele nunca deixou de abandonar o Senhor. Se a gente olha atentamente a esse texto, graças a Deus. Enfim, o verso 13 ele fala assim, Aimeleque chega e fala assim, o que você está fazendo aqui, meu irmão? Davi ele olha e fala assim, o que você tem aí, cara, me dá pães, me dá os recursos que você tiver. Meu irmão, para uma pessoa, quando indagada por outra, chegar e falar isso, a gente pode imaginar que Davi, naquela fuga, naquele momento de angústia, ele devia estar com muita fome. Ele devia estar com, meu irmão, uma fome que provavelmente nós nunca passamos. Quem aqui já passou fome verdadeira, genuína, sabe o quão é difícil termos fome. A fome, os estudos falam, a ciência fala que ela atrapalha o humano de todas as formas. Mentalmente, fisicamente. Eu, particularmente, eu tenho dois grandes problemas que eu acho que 90% das pessoas também têm. Que é quando eu começo a ficar com fome e quando eu começo a ficar com sono. Eu me torno uma pessoa tão chata que eu não me aguento. Sabe quando você vai e fala assim, cara, eu não estou me aguentando, imagina as pessoas que estão do meu lado. Isso não é nem um pingo da fome, do que de fato uma fome pode causar. Eu fui atrás do que a fome pode causar no corpo de um ser humano, fisicamente quanto emocionalmente. Os estudos mostram que quando uma pessoa começa a sentir fome, elas começam a ficar estressadas. Quando uma pessoa tem fome, ela começa a ter ansiedade. Existe uma grande oscilação no humor dessa pessoa. Fisicamente, a fome ela traz uma ausência de nutrientes e vitaminas que são essenciais para que o teu organismo ele funcione corretamente. Não é não, Vitão? Eu sabia que você ia estar aqui hoje para te perguntar isso. Eu orei por isso, aliás. Amém. Vitão é personal. Cadê a Adri também? Ao banheiro. Glória a Deus. Ele sabe melhor do que ninguém. A Adri é nutricionista. Uma alimentação balanceada às vezes vale mais do que uma academia. Ajuda. Eu estou esperando a aprovação do profissional, né? As fome, igreja, a níveis altíssimos, ela pode levar uma pessoa à morte, amém? Isso é uma realidade. E era isso, aquilo que Davi estava passando naquele determinado momento. Lembre, ele estava numa fuga. Saul já tinha tentado matar Davi algumas vezes. Imagina a angústia, o medo, a situação, como Davi estava naquele encontro. Ele corria, ele se escondia. Mas o que mostra quem Davi era genuinamente é que ele nunca se esqueceu de quem Deus era para ele. Ele sabia que Deus estava o sustentando. Ele sabia que era Deus quem o estava livrando da morte. Houveram situações em que Saul entrava em cavernas e Davi via Saul, mas Saul não via Davi, porque Davi estava sendo protegido por Deus, porque Davi não tinha se esquecido de Deus. E quando ele chega à presença de Aimeleque, a única coisa que ele anseia, a única coisa que ele pede é: me dá pão, me dá algo para comer, me dá algo para beber. Na verdade, o que Davi devia estar falando era assim: meu irmão, eu preciso continuar minha jornada, só que eu não tenho nada, eu não tenho comida, meus homens não têm comida, eu não tenho nada, eu preciso me alimentar porque eu preciso continuar. Saul está aí, ele não desistiu. Essa era a única vontade que Davi tinha, recuperar as suas energias para que ele pudesse continuar a viagem. E aí é que nós somos surpreendidos pelos planos e os segredos do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que Aimeleque responde para Davi: eu não tenho pão. O único pão que eu tenho é o pão sagrado. Era o pão que era dado aos sacerdotes. Era o único pão que existia naquela casa. Um pão que ninguém podia comer. Apenas os sacerdotes. Aqueles que saíam da regra
naquele momento, eles eram consumidos. Eles eram consumidos porque eles estavam desobedecendo às leis de Deus. E era nessa situação em que Davi e Aimeleque se encontravam. Davi morrendo de fome, Aimeleque percebendo que precisava ajudar. E por conta disso, Aimeleque oferece o pão que não poderia ter sido dado pela lei daquela época. Mas aqui é que se encontra a lição poderosa de Deus. Porque assim como nós falamos aqui agora há pouco, um gesto de compaixão, de generosidade, através de um coração que ama o Senhor de todo momento, em todas as circunstâncias, podem gerar vida, podem gerar avanço. Aqui é uma lição poderosa, porque o Senhor, Ele cuida dos seus. Então aquele pão que ele era consagrado aos sacerdotes, o Senhor, Ele permite que Davi receba aquele pão. Davi em nenhum momento ele se questionou, porque ele sabia que era a vontade de Deus. E quantas vezes nós nos encontramos em situações parecidas a essa? A gente corre tanto em meio aos desafios, a gente carrega um peso de responsabilidade em nossas vidas. Carregamos um peso das pressões que o mundo já está em nossos corações. O Senhor continua sendo o nosso sustento, Ele continua sendo o nosso alimento. Quando Jesus veio à terra, lá em Mateus 12, versículo de 1 a 4, Ele declara o seguinte: por aquele tempo, era um dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e ora, estando com seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito a fazer num dia de sábado. Mas Jesus então disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, aos quais não era lícito comer, nem a ele e nem aqueles com quem ele estava, mas exclusivamente aos sacerdotes. Aqui a gente já vê uma ligação direta de que o Senhor, Ele não olha para aquilo que os homens estão declarando. Ele não olha para aquilo que os homens e o mundo está te decretando. Porque aquilo que o Senhor decreta é muito maior. E Ele é o sustento e Ele é o alimento. João 6,35, Jesus declara o seguinte: eu sou o pão da vida. Aquele que vir até mim jamais terá fome. Aquele que crer em mim jamais terá sede. Jesus está se colocando no papel de pão. Ele está dizendo para nós nessa manhã: filho, filha, continue, persista e confie em mim. Eu sou o alimento, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o sustento. Aleluia. Eu tenho o controle de todas as coisas. Do Senhor depende as nossas bênçãos, e do Senhor também depende as nossas guerras. Por isso, igreja, independente da perseguição que você está tendo nesse momento, eu não sei qual é o Saul que está te perseguindo, eu não sei qual é a tribulação que você está vivendo. A única coisa que eu sei é que o Senhor olha para você nesse exato momento e fala: se alegre em relação a isso, persista, continue, confia em mim. Eu tenho tudo planejado no livro da vida. Eu sou o alimento. Eu trarei a provisão. Infelizmente, a nossa cultura dos dias de hoje tem se acostumado com as migalhas do Senhor. As migalhas do Senhor são aquele alimento que nós buscamos apenas no domingo, porque na próxima segunda acontece um problema e nós já esquecemos que o Senhor existe. O Senhor, Ele está nos oferecendo um banquete nessa manhã, amém? Um banquete. É o que Ele fala quando Ele diz que Ele se tornou o pão. Não apenas um pão que supre necessidades físicas, mas um pão que nutre a vida. Um pão que nos mantém de pé. Talvez você esteja diante de uma luta que possa parecer muito maior do que você pode suportar. Ou apenas esteja do Senhor te esperando. A mesa já foi posta. As cadeiras já estão postas. O que o Senhor, Ele te pede nessa manhã é: entra, senta do meu lado, vem desfrutar desse grande banquete.
E se a gente continua olhando esse texto de 1 Samuel 21, a gente vai ver um segundo ponto da história. E esse segundo ponto também ele é essencial para que a gente consiga e continue prosseguindo diante das tribulações, diante das perseguições. O segundo ponto que o texto nos mostra é que Davi e aquele exército eles estavam sem espadas, amém? Desarmados. Quem aqui já lutou, já foi do exército também? Quem aqui sabe atirar? Dá para atirar sem munição? Não dá, né? Agora eu vou pegar todo mundo. Você consegue bater um prego numa parede sem um martelo? Você consegue, né, Lucas? Mas não vai ser igual, né? Não vai ser igual. Eu consigo atacar meu inimigo com uma xícara de café. Mas não vai ser igual, meu irmão. Se eu tiver uma arma com, né, o projétil correto, eu vou conseguir ter uma efetividade muito maior em meio à guerra. Igreja, Davi estava sendo perseguido. Não era só Saul que estava correndo atrás de Davi. Vocês entenderam isso, né? Ou preciso desenhar que Saul era o rei e ele mandou o exército caçar Davi. Ou seja, era o exército de Israel armado com os maiores armamentos daquele momento, o exército mais poderoso, o exército que Davi comandou. Ou seja, além de Davi estar sem armas, ele sabia o tamanho do problema que ele estava enfrentando. Davi só fugia. E a palavra, a história, ela conta que após Davi comer do pão da proposição, a segunda coisa que Davi olha para aquele sacerdote é: amigo, eu estou sem arma, eu preciso de arma. Eu preciso de arma, eu vou continuar fugindo aqui até o rei mandar eu parar. Até o Deus vai mandar eu parar. Mas não dá para simplesmente continuar sem um armamento. E por que isso, igreja? Porque Davi entendia que o armamento trazia pelo menos uma sensação de segurança e pelo menos uma sensação de proteção. Afinal de contas, era Davi mais meia dúzia de pé rapado contra um exército inteiro. Logicamente, Davi não teria chance se eles fossem pegos. Ter um armamento também traria a Davi a certeza de que se houvesse a necessidade dele se defender, ele teria aquilo com que se defender e também atacar o inimigo. E aqui, igreja, nós vemos o Senhor sendo o Deus maravilhoso que Ele é. Ele não deixou de ser, Ele é. Vamos relembrar a passagem. 1 Samuel 21, 8. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou alguma espada? Porque não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas. Porque a ordem do rei, ela era urgente. Próximo. Respondeu então o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres, leva, porque não há outra aqui senão essa. E aí, meu irmão, é o segredo de Deus revelado e sendo destrinchado de forma incrível. Davi disse o seguinte: não existe outra semelhante. Dê-me essa espada. Igreja, Davi é surpreendido por a espada daquele guerreiro que ele havia vencido quando ele não era ninguém. Quando as pessoas não o consideravam ninguém, quando Davi era apenas um pastor de ovelhas, com cerca de 17 anos de idade, jovem, sem saber o que acontecia na vida dele, ele é surpreendido com essa espada. Davi, naquele momento, ele não possuía nada, ele não era ninguém no reino de Israel naquele momento. Ele vivia andando, cuidando de ovelhas, com um cajado, com pedras e uma funda. Esse era Davi. E quando Davi olha para aquela espada, lembre, um pano. Davi provavelmente pegou aquela espada e ele começou a desembrulhar aquela espada. E aí quando ele olha para aquela espada, Davi automaticamente ele é tomado de tamanha glória de Deus, que ele simplesmente
A espada do gigante era gigante. E ela era pesada para Davi. Lembra que eu falei? Davi ele conseguiu num único golpe. Porque era a única coisa que Davi conseguia fazer com perfeição. Era o que ele treinava, ele jogava fundas. Ele pegou a espada no desespero, porque ele falou, o gigante não pode levantar. Ele pegou a espada assim, matou o gigante. Essa era a espada que o Senhor estava trazendo para Davi novamente. Davi ele poderia até mesmo utilizar aquela espada se ele quisesse. Mas provavelmente ele não conseguiria pelo peso. Provavelmente para Davi aquela espada poderia até mesmo se tornar um fardo. Por tamanho dificuldade que ele teria de se locomover com aquela espada. Mas aquela espada, igreja, foi a espada que Deus usou para trazer à memória aquilo que Davi poderia estar prestes a esquecer, amém? Porque Davi, quando venceu o gigante, ele não era nada. Quando Davi vence o gigante, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era a confiança que o Senhor era com ele em todo o tempo. E existia uma promessa. E essa promessa ela nunca deixou de existir. E isso é o mesmo que acontece com você nessa manhã. Às vezes o Senhor ele está permitindo que você viva problemas para que o Senhor ele te traga à memória aquilo que um dia você te trouxe esperança. Por isso que o Senhor te chama nessa manhã. Por isso que você está aqui nessa manhã. Porque o Senhor ele te lembra que no passado você venceu as suas guerras orando. E é dessa forma que você vai vencer de novo. Porque no passado você venceu as suas guerras jejuando. E é dessa forma que você vai vencer de novo. No passado você conseguiu avançar porque você confiava em Deus. E o Senhor ele está te trazendo uma nova porção de confiança nessa manhã. O Senhor ele te diz que Ele continua sendo o mesmo. O que mudou foi os nossos pensamentos. O que mudou foi a nossa crítica, por muitas vezes com a palavra de Deus. Mas o Senhor ele é imutável. Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele vai continuar sendo o mesmo amanhã. O segredo continua sendo o mesmo. Eu não mudei, assim diz o Senhor. E é por isso que quando Davi ele tem aquele encontro com a espada, automaticamente ele se lembra daquilo que estava escrito em Lamentações. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E aquilo que nós vivemos com Cristo, igreja, é aquilo que nós temos que trazer à memória, amém? Porque é isso que nos mantém de pé. Esse versículo de Lamentações 3:21, ele tem que explodir no seu coração. Você tem que olhar para trás e ver de onde o Senhor te tirou. Você tem que olhar para trás e ver aquilo que o Senhor fez na tua vida. Muitos provavelmente não estariam aqui nesse momento. Não estariam aqui. Estariam, sabe-se Deus aonde, ou sei lá, se estariam vivos. Olhe para trás, veja de onde o Senhor te resgatou. Ele continua sendo o mesmo ontem, ou o mesmo de ontem. Quantas vezes você já teve a sensação de que você não iria conseguir, mas Deus foi lá e abriu uma porta? Quantas vezes você se encontrou quebrado, sem saída, sem recurso algum, e mesmo assim você continuou e venceu? Igreja, isso não é coincidência, mas essa é a mão do Senhor cuidando das suas vidas. O que o Senhor está te falando nessa manhã é: aquele que te deu a vitória no passado é o mesmo que está no controle hoje. Aleluia! As batalhas de ontem são testemunhos que te levarão para a vitória no hoje. Igreja, lembre das curas que o Senhor derramou sobre a tua vida. Lembre das provisões que um dia Ele permitiu que você vivesse e você continua de pé. Lembre das portas que um dia Ele já abriu. Quantos aqui sonhariam que estariam morando aqui? O Senhor te trouxe, não foi por acaso. Então a guerra que você está vivendo agora não é por acaso. Se você chegou até aqui do jeito que você está, não é por acaso. O que Deus está fazendo nessa manhã
é te trazendo à memória a vitória de ontem, para que no hoje você possa ser sustentado e principalmente para você ser preparado para aquilo que o Senhor tem para derramar na sua vida amanhã. Você não tinha pão para comer, mas você sentou-se à mesa com aquele que é o pão da vida. Você não tinha espada, mas você encontrou a espada que hoje fortalece a tua fé. E por último eu queria deixar o Salmo de número 46:1. E se possível for, abre a tua Bíblia no seu celular. Se você está com ele aberto, a Bíblia física, abre em Salmo 46:1 e marca. Faz o seguinte, pega esse versículo, manda para alguém que está precisando ouvir essa palavra. Porque essa é a única certeza que nós temos, igreja. Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Quando o salmista ele escreveu isso, ele escreveu justamente em momentos de angústia, acreditando e confiando que o Senhor estava em todo momento com ele e nunca o abandonaria. A pastora Rebeca, quando ela deu o anúncio do culto das mulheres aqui, ela falou uma palavra e essa palavra me chamou a atenção. E é isso que o Senhor está nos trazendo para essa manhã. É nisso que o Senhor está querendo nos moldar nessa manhã. Isso é algo que quando você entender o verdadeiro significado dessa palavra, eu posso ter certeza que você nunca mais vai voltar atrás. E ela falou, mulheres, venham para o café das mulheres, porque esse será um dia onde Deus fará um grande memorial. Os memoriais, igreja, são os momentos onde você está na sua maior dificuldade e o Senhor te pegou com todo carinho e te levou adiante. Os memoriais, igreja, são aqueles momentos em que você se deparou com uma doença, mas o Senhor foi lá e falou, não interessa o que os médicos falam ou decretam, interessa que a mão poderosa, minha mão poderosa está sobre essa situação. Sabe o que são os memoriais? São quando você abre a tua conta, querendo pagar e fazer o planejamento do mês, e na tua conta só tem 25 centavos. E você fala assim, beleza, vai chegar o salário no dia 5. E quando você vai conversar com o cara do RH, o cara do RH fala assim, não, meu irmão, já paguei tudo que eu tinha para te pagar. Isso aconteceu comigo. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Isso é um memorial na minha vida. Memoriais são quando você não tinha o dinheiro do teu aluguel no dia 1º. Mas de forma milagrosa o Senhor Ele tocou na vida de corações. Ou pessoas simplesmente se levantaram sem ao menos eles saberem do seu problema e te enviaram o recurso necessário para que você pudesse quitar suas dívidas. Memoriais são quando você se achava e tinha um decreto na tua vida que você não poderia ter filhos, por exemplo. Mas hoje você carrega a sua herança no seu colo. Se eu pedir para cada um de vocês começar a contar os memoriais que vocês já viveram nas suas vidas, a gente vai até amanhã fácil. Sabe o que é um memorial? É por um erro médico. Você tem que se submeter novamente a uma cirurgia. Mas confiar em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Memorial é quando você sofre problemas que eram sonhos tão desejados e os planos de Deus, eles não são seus planos. Mas os memoriais são aquilo que te prepara para amanhã. Então creia no Salmo 46, que diz: o Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Deus é o Deus que não te abandona. Deus é o Deus que anda contigo. Feche o seu olho na sua cabeça. Porque esse é o momento em que você vai se reconectar com o Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor tem me dito que muitos aqui se achegaram preocupados. Muitos aqui já chegaram nessa porta, entraram nessa igreja questionando o que eles fariam amanhã. Muitos aqui vieram questionando, perguntando: Deus, eu preciso de uma resposta.
porque aos meus olhos eu não consigo enxergar. Foi por isso que você veio aqui nessa manhã, não foi por acaso. Não existe coincidência quando você anda debaixo das vontades de Deus. O Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso. E assim como Ele fez com Davi, num dos momentos de maior angústia da vida de Davi, porque ele era perseguido por um exército inteiro, assim como Ele fez com Davi, Ele vai fazer com você nessa manhã. A única coisa que você tem procurado é: Senhor, cadê o meu sustento? Senhor, eu não tenho mais forças, mas cadê a minha arma? Eu continuo confiando em Ti. O Senhor, Ele olha para você e fala: eu sou o pão da vida. Se você vier até mim, você não terá mais fome. E faz um exercício mental nesse momento. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra daquele dia que você resolveu experimentar um cigarro de maconha. Aquilo te levou para lugares e usar drogas muito maiores, mas o Senhor foi lá e te tirou desse buraco. Esse é o mesmo Deus que continua mexendo com a tua vida hoje. Lembra daquele Deus que no momento de angústia, de tribulação, você se deparou com a morte. Esse é o mesmo Deus que continua fazendo hoje. Será que você consegue olhar para o céu e reconhecer que Ele é tudo que você precisa e tem? Que o seu coração, a sua vida tem que ser dEle e apenas dEle. O Senhor, Ele espera e Ele busca. Os adoradores que o buscam e o adoram em espírito e em verdade não são aqueles cujo o sabor é o sabor de Cristo, mas são aqueles que é filho e filha do Cristo, que é o Deus vivo. Aqueles que tomam atitudes pautadas na vontade de Deus e não nas vontades dos homens. Aqueles que não se importam com aquilo que é o mundo, aquilo que a sociedade, aquilo que as pessoas estão te guiando, mas se importam com aquilo que o Senhor tem guiado. Esses são aqueles que os buscam em espírito e verdade. São esses o que o Senhor procura e esses que o Senhor espera. E nessa manhã o questionamento que o Senhor diz é: onde estão aqueles que me buscam em espírito e verdade? Onde estão aqueles que dependem de mim? Onde estão os filhos e filhas? Onde estão os guerreiros e guerreiras? Se você é um filho, uma filha do Senhor, se você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor, que não se importa com aquilo que você está vivendo, mas que pretende e quer viver genuinamente a vontade de Deus, eu te convido a ficar de pé no teu lugar. E com toda a sua força e com tudo que você tem, se entregue, tenha um encontro novamente com o Senhor. Não olhe para aquilo que o rei Saul, para as perseguições do rei Saul, mas olhe para o pão da vida, olhe para a espada de Golias, porque ela te traz à memória o que te traz esperança. Esse é o seu Deus. Adore o Senhor, igreja.
pessoas hoje que se sentem aprisionadas. Senhor, Ele me mostra pessoas que se encontram em meio a situações desertos. O Senhor me mostra pessoas que se sentem até mesmo fracas. O que o Senhor Ele te pede nessa manhã é para que você tenha a mesma atitude que Davi teve ao encontro do sacerdote Ameleque. Davi, ele precisou sair do lugar de onde ele estava. Ele se encontrou com o sacerdote. E o que ele fez no encontro com o sacerdote foi: me dar de comer, me dar o de proteger, me alimenta e me dá as armas para que eu possa me proteger. O Senhor, Ele te pede uma atitude nessa manhã. Se você é um desses que se encontra em uma situação que aos seus olhos parecem situações difíceis, se você se encontra em situações onde existe um aperto no coração, se você se encontra em situações que aos seus olhos não faz sentido nenhum, faça como Davi, saia do teu lugar, venha até aqui à frente, que nós iremos orar por você, porque o Senhor é o pão da vida, e esse é o pão que o Senhor quer te derramar nessa manhã. Porque o Senhor é aquele quem traz a espada, e essa espada que o Senhor vai te derramar, vai te devolver nessa manhã. Se esse é você, sai do teu lugar, não se importe com quem está do seu lado, não se importe com a sua conexão com Cristo. Aleluia, Santo Deus. Porque é isso que o Espírito Santo espera, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Existe uma promessa, essa promessa não vai deixar de existir, porque Ele é o mesmo de ontem. Foi Ele quem te tirou do buraco, foi Ele quem te sustentou até aqui, e é Ele quem vai continuar fazendo a boa obra dEle sobre a tua vida. Aleluia. Continue adorando, igreja. Continue adorando, igreja. Enche a terra ao sombra, tua igreja, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Todas as águas cobrem o mar.
mais alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro numa noite, mas alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mesmo mais alto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto não libera aumentar. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Santo Deus. Santo Senhor. Estende tua mão lá no alto, igreja. Aleluia, Senhor. O Senhor, Ele me pede para que nós voltemos o nosso olhar a Ele mais uma vez. Para que a gente olhe para Ele e entenda que só Ele é o Deus Todo-Poderoso. Independente daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem passado, o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Eu queria me direcionar a fazer mais uma oração nesse momento. Que a igreja inteira pudesse colocar as mãos no seu coração. Que você possa repetir essa oração junto comigo. Diga isso ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso. eu entendi Eu entendi. que mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à tribulação, Mesmo em meio à tribulação. mesmo em meio à dificuldade, o Senhor tem tudo planejado. O Senhor tem tudo planejado. Por mais Por mais que os meus olhos não entendam, que os meus olhos não entendam, aquilo que eu vejo não faça sentido, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro. E nessa manhã, eu entendo e decreto que não mais olharei para as tribulações, não mais olharei para os processos, que nessa manhã eu não mais terei medo das coisas, mas olharei para Ti, entendendo que o Senhor é o pão da vida, e entendendo que o Senhor traz à memória aquilo que me traz esperança. Eu entrego nessa manhã o meu coração, a minha vida, tudo que eu tenho e que sou, diante da Tua cruz. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o único Deus, que Ele morreu por mim, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e eu entrego a minha vida a Ti, decretando que não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Espírito Santo de Deus, esteja agora, Senhor, tocando a vida de cada irmão e cada irmã minha aqui presente. Que o Senhor possa derramar uma porção nova de fome e de sede para eles. A angústia, o medo e as tribulações que eles estavam passando não mais serão o foco, porque o foco está em Ti. Porque o Senhor é o nosso Deus, e agindo Deus, quem impedirá?
Por isso derrama bênção sem medida sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Dá a mão para o irmão que está do seu lado, igreja. E repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. E nessa manhã eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. E a glória ao Senhor, porque Ele é o Deus poderoso. Em nome de Jesus. Aleluia. Estende tua mão lá no alto. Mas antes de eu fazer essa última oração por vocês, não se esqueçam. A gente vai ter uma reunião do Ministério Infantil agora aqui na igreja, amém? Amém. Então, pais, por favor, busquem suas crianças. Cadê a Nara? Aqui, Tony. É para pegar as crianças lá, né? Isso, eu vou pedir para alguns tios ficarem ali olhando enquanto isso. Amém? Então ajudem a gente nisso, busquem as crianças o mais rápido possível, tragam elas para cá. Os tios do Ministério Infantil vão ajudar a gente aqui na sala de apoio e a gente vai ter essa reunião que vai ser uma bênção para honrar do Senhor. Amém? Amém. Estende sua mão lá no alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, do Senhor nosso Pai, esteja conosco, não apenas nos dias de hoje, mas até a volta soberana, ansiada por nós, do nosso Cristo, do nosso amado Jesus. E como servo e sacerdote do Espírito Santo de Deus, eu profetizo uma semana de vitória, um resto de domingo abençoado, encontros memoráveis nessa semana acontecerão. O Senhor aos poucos trará memórias aquilo que um dia Ele fez sobre a tua vida, e isso servirá para que você possa ser sustentado no hoje e principalmente continuar avançando na manhã. Que você possa ir na paz do Senhor e que você tenha um domingo abençoado. Vai na paz, Deus te abençoe. E antes de ir embora, dá um abraço no irmão que está do seu lado, abençoa a semana dele, pega o contato dele, faz aí, se aliance com alguém, porque é isso que o Espírito Santo espera de nós, amém? Que sejamos família nesse lugar.